Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre os Salmos. Hoje os Salmos 77 e 76, 87º encontro. Será que Deus mudou? Salmo 77 da versão hebraica, Salmo 76 da versão grega latina. Este salmo é uma oração de súplica, por causa da situação trágica que passa o povo de Israel. A súplica é para que Deus intervenha em favor do seu povo. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. Deus que agiu na história, vem chamado a agir na grande crise enfrentada pelo seu povo. O povo evoca os prodígios que Deus realizou no Êxodo. O povo acredita na fidelidade de Deus e tem confiança nas promessas de que Ele, Deus, garante ser favorável ao seu povo na situação atual. Ouçamos então primeiro este salmo, Salmo 77 e 76. Versículo 2 em diante. A Deus levanto a minha voz e grito. A Deus ergo a minha voz e Ele me ouve. No dia da angústia, eu procuro pelo Senhor, e à noite estendo a mão sem descanso. E minha alma recusa consolo. Lembro-me de Deus e fico gemendo. Medito e sinto-me desfalecer. Tu me seguras as pálpebras dos olhos. Fico agitado e nem posso falar. Penso nos dias de outrora, recordo os anos longínquos. De noite reflito em meu coração. Fico meditando e me pergunto: o Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Nunca mais será favorável a nós? Sua misericórdia já se esgotou? Sua promessa terminou para sempre? Será que Deus se esqueceu da sua bondade? Ou fechou as entranhas com ira? Eu digo, este é o meu mal. A direita do Altíssimo mudou. Lembro-me das proezas de Javé. Recordo tuas maravilhas de outrora. Medito tuas obras todas e considero tuas façanhas. Ó Deus, o teu caminho é santo. Que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, mostrando às nações a tua força. Com teu braço resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. O mar te viu, ó Deus, o mar te viu e tremeu, e as ondas estremeceram. As nuvens derramaram suas águas, as nuvens pesadas trovejaram, e tuas flechas zigue-zagueavam. O estrondo do teu trovão rondava. Teus relâmpagos iluminavam o mundo, e a terra se agitou, estremecida. Abristes um caminho entre as águas, uma senda nas águas torrenciais, sem deixar rastro dos teus passos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Este é o salmo que nós vamos refletir hoje. Começa-se no versículo 2. A Deus levanto a minha voz e grito a Deus, a Deus levanto a minha voz e grito. A Deus ergue a minha voz, Ele me ouve. O salmista levanta a voz em súplica. Deus Elohim, a quem ele dirige,
a sua oração. A voz do salmista vem levantada no presente e se dirige também em continuidade ao futuro. A Deus ergo a minha voz e ele me ouve. A voz do salmista vem direcionada a Deus Elohim e ele espera confiante que será ouvido. É uma súplica angustiante e confiante. Versículo 3. No dia da angústia, procuro pelo Senhor. À noite, estendo a mão sem descanso, e minha alma recusa consolo. O salmista diz que durante o dia ele se volta ao Senhor, Adonai, suplicando por socorro e conselho. Senhor aqui é a palavra hebraica Adonai. À noite, de dia e de noite, incansavelmente, estendo a mão sem descanso. Elevar os braços ao céu era a forma de oração antiga. Orar de mãos estendidas, suspensas. Durante a noite, ele passa em oração incansavelmente, noites em súplicas e prantos. Minha alma recusa consolo. Minha alma, diz o salmista, recusa a ser consolada. Ele não encontra repouso. Versículo 4. Lembro-me de Deus e fico gemendo. Medito e sinto-me desfalecer. Lembro de Deus e fico gemendo. Na aflição, o salmista lembra de Deus Elohim e volta-se para Deus com voz trêmula, sinal que expressa tristeza e saudade. Sinto-me desfalecer, as forças faltam, e o salmista afirma que desmaia por causa da tristeza e dor. Versículo 5. Tu me seguras as pálpebras dos olhos, fico agitado e nem posso falar. Por estar pensando em Deus, em oração constante, o salmista se mantém acordado e nega o sono aos seus olhos. Ele fica tão agitado, espantado, que é como se sua capacidade de falar tivesse sido tirado dele. Versículo 6. Penso nos dias de outrora, recordo os anos longínquos. O salmista se torna mais reflexivo. Ele recorda, pondera, calcula, estima o sentido do passado. É uma releitura. No passado, Deus agiu de forma maravilhosa com grandes feitos. Versículo 7. De noite reflito em meu coração. Fico meditando e me pergunto. O salmista mentalmente faz uma canção que recorda os episódios antigos. O salmista fica recordando em seu coração os dias em que ele meditava e costumava tocar músicas alegres diante de Deus pelos seus grandes feitos. Versículo 8. O Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Nunca mais será favorável a nós? O salmista começa a refletir em seu coração. Será que o Senhor, Adonai, decidiu nos abandonar, nos rejeitando para sempre? Nunca mais será favorável a nós? Será que ele nunca mais terá ternura e cuidado conosco? Será que ele nos reprovará? Versículo 9. Sua misericórdia já se esgotou? Sua promessa terminou para sempre? Será que a aliança de Deus, essa aliança que Deus fez com seu povo, chegou ao fim? Será que a aliança não será renovada? Sua promessa terminou para sempre? Será que as palavras da promessa terminaram? Foram arrancadas do povo de Deus?
Será que a promessa não será nunca mais renovada até o fim das gerações? Versículo 10. Será que Deus se esqueceu da sua bondade ou fechou as entranhas com ira? Essas questões de fé e angústias, de uma crise de fé profunda, vivida por meio de uma aflição na época do exílio, onde o desânimo cai sobre os judeus. O salmista suplica para que Deus lhe revele. O salmista tem consciência de que, sem a misericórdia de Deus, a graça divina cai no desespero. Estes versos implicam que o salmista está em oração não apenas pela libertação, mas também para que ele possa entender o segredo dos caminhos da providência divina, porque não está claro, ver se Deus está cumprindo suas promessas feitas há muito tempo a Moisés. Versículo 11. E eu digo, este é o mal, a direita do Altíssimo mudou. O salmista toma consciência de que ele nada pode fazer, mas somente pode rezar e suplicar. Que a mão direita do Altíssimo se levante e escute as obras maravilhosas que aconteceram nos dias passados. O salmista suplica que os dias em que a mão direita do Altíssimo agiu, possa então agora agir novamente em favor dos fiéis. Versículo 12. Lembro-me das proezas de Javé. Recordo tuas maravilhas de outrora. O salmista faz a recordação da ação de Javé junto ao seu povo, das maravilhas operadas da saída do Egito, da forma como Javé libertou seu povo. Versículo 13. Medito tuas obras todas e considero tuas façanhas. Toda a realidade vivida no passado do povo de Israel, com seu Deus, se transforma em meditação para o salmista. Tudo o que Deus fez para libertar Israel. Versículo 14. Ó Deus, o teu caminho é santo. Que Deus é grande como o nosso Deus. Isto é, vendo o passado, se pode compreender o caminho de Deus, que é um caminho santo. Daqui até o fim do salmo, o salmista vai aludir, relembrando as maravilhas de Deus. De tudo que ele realizou, começando pela saída do Egito, a passagem do Mar Vermelho. Este Deus que caminha com seu povo revela que ele é santo e que conduz seu povo num caminho santo. E pergunta diante de tudo que Deus realizou para o seu povo. Ó Deus, isto é Elohim, que Deus, El, é grande como o nosso Deus Elohim? Nós temos alguns nomes de Deus. Primeiro, Deus Elohim, depois que Deus, isto é El, Deus El, é como o nosso Deus Elohim? A resposta é negativa. Nenhum Deus é grande como o Deus de Israel. Versículo 15. Tu és o Deus que opera maravilhas, mostrando às nações a tua força. Deus que age para libertar seu povo do Egito, age realizando maravilhas em favor deste povo, e assim demonstrando às nações a força que tem o Deus de Israel. Versículo 16. Com teu braço resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Deus opera maravilhas a seu povo, mostrando a sua força, resgatando o povo de Israel, filhos de Jacó e José. Escravos no Egito. Este é um grande final que manifesta a força de Deus. Versículo 17. O mar te viu, ó Deus, o mar te viu e tremeu, e as ondas estremeceram. A força de Deus que abre o mar para que o povo de Israel pudesse passar.
A presença de Deus que tudo criou. Sua criação treme, estremece diante da presença divina. Versículo 18. As nuvens derramaram suas águas, as nuvens pesadas trovejavam, as suas flechas zigue-zagueavam. Sobre as águas do mar se derrama a água da chuva. As chuvas produzem trovões e lançam raios, flechas. Versículo 19. O estrondo do teu trovão rondava, teus relâmpagos iluminavam o mundo, e a terra se agitou, estremecida. O trovão é a voz de Deus, e parece caminhar sobre rodas ou avançar girando. Os relâmpagos iluminam e deslumbram o mundo com sua luz. A terra se agita com o som do trovão. São sinais da teofania, isto é, da manifestação de Deus. Versículo 20. Abristes um caminho entre as águas, uma senda nas águas torrenciais, sem deixar rastro dos teus passos. Deus, Elohim, abriu um caminho para seu povo, uma senda. Ele foi à frente, abrindo caminho nas águas torrenciais. E, mesmo indo, Deus à frente, ele não deixou rastros dos seus passos, né? Ele vai abrindo para o seu povo o caminho no meio do mar. Versículo 21. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Deus fez seu povo caminhar, no mar a pé enxuto, sendo conduzidos pela mão de Moisés e Arão. Deus libertou seu povo e revelou seu poder às nações. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.